Agora são 9h54, a gente volta com mais perguntas que foram feitas pela comunidade universitária aos nossos 4 candidatos à reitoria da UFO, gestão 2016-2020. Lembrando que as eleições, elas acontecem no primeiro turno aí nos dias 13 e 14. Caso haja segundo turno, os estudantes, professores e técnicos voltam às urnas nos dias 21 e 22 de setembro. A gente dá continuidade a perguntas e agora sim com perguntas que foram feitas por representantes nos campi avançados da universidade. Vamos a uma pergunta. Lembrando que a mesma pergunta ela é respondida por todos os candidatos e cada um tem 3 minutos para a resposta. Nesse bloco a gente volta com o candidato número 1 respondendo a pergunta, que é o professor Arquimedes. Professor Arquimedes, a FAO está correndo um grande risco de ser colocada na condição de inadimplente pelo fato das contas do projeto Tupã não terem sido aprovadas pela FAPEMIG e está cobrando ressarcimento de cerca de 9 milhões de reais. Como o senhor pretende enfrentar esta situação? Este será, com certeza, um dos 2 maiores desafios à frente da atual reitoria. Não podemos também esquecer que o próximo reitor da UFO, ao lado do seu companheiro de chapa, recebe o hospital com uma dívida de 46 milhões de reais, esta causada pelo brutal processo de desfinanciamento a que o modelo de saúde foi submetido. A respeito da FAO, sem falar muito do passado, que se diga o problema, nós recebemos a FAO em 2000 com uma dívida de cerca de 3 milhões de reais e entregamos, nós temos auditoria para comprovar o que estamos falando, a FAO no azul para a gestão 2008-2012 e agora novamente a FAO que está sendo equacionada na atual gestão, vai sofrer sob o peso de um processo movido pela FAPEMIG, que em valores corrigidos pedem a devolução, a FAPEMIG pede a devolução de quase 11 milhões de reais. E este será um dos graves problemas que nós teremos que enfrentar. Anteriormente, lutamos liderando primeiro todos os pró-reitores deste estado, quando éramos pró-reitores de pesquisa e pós-graduação na gestão do professor Nestor, luta que continuou posteriormente como líder dos 12 reitores federais de então. E nós conquistamos para a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e para a FAPEMIG o cumprimento da letra da Constituição Mineira, o que nos deu autoridade moral, autoridade política para, em sendo eleitos agora eu e Fernando, retornarmos à FAPEMIG para cobrar a devida parceria com a nossa instituição. Principalmente porque nós precisamos da FAO no ambiente da reforma administrativa que pretendemos promover, criando uma nova pró-reitoria administrativa, em que haverá um setor destinado, e nós vamos atualizar a resolução que regulamenta a relação da UFO com as suas fundações de apoio, para que a gente consiga cumprir o novo marco legal de ciência e tecnologia. Com a autoridade política de quem ajudou a fazer da FAPEMIG o que ela é hoje, a gente pretende renegociar para retirar a FAO dessa triste situação em que infelizmente foi colocada. E quem errou, quem cometeu desatinos administrativos, que responda perante a justiça. Nós pretendemos também pedir uma prestação de contas do projeto Tupã. Queremos fazer uma nova auditoria, aliás é um bom momento para falar disso, porque da outra vez fizemos auditorias. Tempo esgotado, professor. Saída, e faremos novamente. Tempo esgotado. Professor Elvésio, candidato número 2, responde então a pergunta, vou repetir a pergunta. A FAO está correndo um grande risco de ser colocada na condição de inadimplente pelo fato das contas do projeto Tupã não terem sido aprovadas pela FAPEMIG e está cobrando ressarcimento de cerca de 9 milhões de reais. Como o senhor pretende enfrentar esta situação? Bom, desde o princípio a nossa apresentação e a nossa construção da nossa chapa, a gente tem defendido e tem falado a respeito da questão da transparência no âmbito da universidade. A transparência ela é fundamental para os processos de gestão pública, seja dessa universidade, seja de qualquer espaço dentro do Estado brasileiro. E alguns mecanismos que a gente já tem apresentado
para que no futuro a gente possa ter instrumentos mais claros de controle em relação a isso, nós vamos realizar. É importante a gente dizer que, tanto no âmbito da universidade quanto no âmbito das fundações, nós temos feito a discussão do grupo e que a gente propõe como medidas de gestão a construção de um orçamento, que a gente já tem colocado isso insistentemente como um orçamento participativo. Além disso, nós precisamos aprimorar internamente os nossos processos de compra e de contratação, seja através da universidade, seja através das nossas fundações de apoio. Medidas também para essa questão do controle das nossas atividades e do controle efetivo das contas das fundações. Nós colocamos como proposta de mudança a realização de prestação de contas trimestrais das fundações, para que a gente possa ter um controle mais próximo daquilo que está acontecendo economicamente com elas e tomar as medidas que sejam necessárias com algum tempo de resposta mais curto do que vem ocorrendo, porque na verdade nossos processos de prestação de contas das fundações, eles têm ocorrido de forma anual. Outro ponto que a gente tem colocado, e aí especificamente nessa questão do projeto Tupã, a nossa medida imediata em relação a enfrentar essa situação como gestão é realizar uma auditoria diversa daquelas que já foram realizadas até o momento em relação ao projeto e tomarmos as medidas, caso sejamos eleitos, aquelas medidas administrativas e legais que sejam necessárias. Tanto no âmbito interno, quer dizer, no âmbito da universidade, mas também no âmbito externo, no caso do Ministério Público e outros órgãos de controle que a universidade está sujeito. Em relação à questão dos valores, o caminho que a gente encontra e que a gente observa que necessariamente vai ter que ser buscado é o caminho da renegociação. Hoje a Fundação ela não tem condições econômicas de pagar esses valores de uma forma imediata, então o que a gente propõe é que seja feita essa negociação, essa renegociação e evidentemente que se ocorrer a responsabilidade de gestores em relação ao fato, também tomar as medidas legais, inclusive de responsabilização civil para cobrar esses valores para a Fundação aí no caso. Nós damos sequência agora e ao candidato número 3, professor Valder, que responde a pergunta. Vou repetir. A FAO está correndo um grande risco de ser colocada na condição de inadimplente pelo fato das contas do projeto Tupã não terem sido aprovadas pela FAPEMIG e está cobrando ressarcimento de cerca de 9 milhões de reais. Como o senhor pretende enfrentar esta situação? De fato, essa questão tem aparecido com certa frequência e eu acho que nós temos que realmente jogar luzes sobre essa questão. Deixar tudo iluminado, como no Natal. Eu tenho por mim que nós precisamos tomar muito cuidado para não responsabilizar pessoas, nem difamar quem quer que seja, antes da apuração dos fatos. Por exemplo, eu tenho aqui em mãos um documento, uma ata do Conselho Diretor de novembro do ano passado, em que o presidente do Conselho Curador relata o seguinte: ressaltou que não houve nem por parte da UFO, nem por parte da FAO, em face dos todos os dados levantados, qualquer indício de conduta que coloque em questionamento aspectos relativos à boa-fé e à responsabilidade que conduziu o projeto. Temos também uma manifestação, inclusive feita à TV Integração, aqui transcrita, no qual o diretor executivo informou que uma lei federal de 2004 autoriza a nota de débito em casos que envolvam projetos de inovação tecnológica, sendo dispensados de notas fiscais. Dentro da FAPEMIG, também há um manual que considera essa nota como forma de prestação de contas. Portanto, é necessário que essa situação seja definitivamente esclarecida pela FAPEMIG. O projeto, o trabalho, pelo que sabemos, pelas informações que temos, ele foi realizado por uma empresa, o relatório técnico foi apresentado à FAPEMIG e, entretanto, não foram aceitas a apresentação dessas chamadas notas de débito na prestação de contas da parte financeira do projeto. Evidentemente, em projetos de inovação, conforme prevê a lei de inovação, a lei mineira de inovação, em muitas circunstâncias se aceitam essas notas de débitos, conforme bem observa o diretor executivo da FAO.
Entretanto, no caso específico do projeto Tupã, tudo indica que a FAPEMIG não aceitou essas notas de débitos. Entendemos, portanto, que essa questão precisa ser completamente esclarecida. O trabalho, como eu falei, foi apresentado à FAPEMIG e eu acho que seria prematuro e irresponsável, a essa altura da questão, nós atribuirmos responsabilidade ou difamarmos quem quer que seja. Vamos aguardar o processo que está em curso, tomada de contas especial realizada, já feita pela FAO, e a tomada de contas especial que está sendo pela FAPEMIG. Quem responde agora é o professor Pedro. Eu vou repetir a pergunta ao senhor. A FAO está correndo um grande risco de ser colocada na condição de inadimplente pelo fato das contas do projeto Tupã não terem sido aprovadas pela FAPEMIG e está cobrando ressarcimento de cerca de 9 milhões de reais. Como o senhor pretende enfrentar esta situação? Bom, eu acredito que quando se fala em auditoria de um projeto, isso não deveria ser uma exceção, isso deveria ser a regra. Uma instituição que pretende ser uma organização de nível internacional, uma instituição que pretende ser de excelência, de alta qualificação, deveria ter procedimentos estabelecidos de auditoria em todos os projetos, em todas as contas. Então, o que eu vejo é que, assim como no caso citado, que eu não tenho detalhes desse processo em particular, eu não vejo como uma exceção. Eu acho que tem de ser feita uma auditoria, ser apurado, trazer à luz e aplicar-se as regras. Então é uma coisa que eu vejo assim com uma relativa tranquilidade, que é auditar e verificar, né? E é interessante que a transparência, ela é muito importante na organização. Eu uso dizer, eu tenho falado muito que a transparência, ela protege a gestão, né? E eu vejo que quando acontece um incidente desse, eu acho que é um hábito que a universidade tem de tomar para que não haja essas conversas miúdas, essas conversas de corredor e tudo seja às claras, não é? Então, eu vejo que uma controladoria seria obrigatória, e é obrigatória, aliás, isso é uma coisa que nós temos de implantar na universidade, além de reposicionar a nossa auditoria interna. A nossa auditoria interna, ela hoje sofre com exiguidade de pessoal e, portanto, não tem braços para agir em todas as direções necessárias, porque são imensas, inúmeras obras, inúmeros projetos e, portanto, a auditoria, ela muitas vezes é pega de surpresa, porque justamente faltam braços, faltam pessoas, né, para cumprir as tarefas da auditoria. Então, modos que, na minha cabeça, nós devemos fazer uma auditoria geral, todos os processos, todas as contas, trazer isso à luz e, se houver algum desvio, que se cumpra a lei, que se denuncie e se faça cumprir o rito legal. Obrigado, candidatos, principalmente porque todos responderam aí no tempo adequado, que são os 3 minutos para cada resposta. Nós damos continuidade com mais uma rodada de perguntas feitas aí pela comunidade universitária e a gente vai para mais uma pergunta que será respondida por todos os 4, respeitando a ordem que foi definida. Lembrando que quem volta respondendo é o candidato número 2, professor Elvésio. Vamos então para campus avançado. Professor Elvésio, temos 3 modelos de campi fora de sede, sendo que o campus do Pontal foi criado na gestão do professor Arquimedes, com maior autonomia, e os campi de Patos de Minas e Monte Carmelo criados na gestão em que o professor Valder fazia parte. Configuram-se como superintendências. Agora, como administrá-los? 3 minutos para a resposta. Bom, essa pergunta é uma pergunta interessante, importante, até porque ela traz à luz aí algumas questões que são necessárias a gente discorrer em relação aos campi fora de sede. De fato, nós temos 2 modelos que foram implementados, um modelo que é o modelo do Pontal e outro modelo que é o modelo de Patos de Minas e de Monte Carmelo. O modelo do Pontal adotou-se a criação de uma unidade acadêmica, que é a FACIP, que a professora Vânia, nossa candidata a vice-reitora, ela é professora dessa unidade, e nesse modelo que se adotou-se, todos os cursos criados no campus Pontal, eles estão vinculados a essa unidade acadêmica que é
a FACIP. Por sua vez, em relação aos campi, tanto de Monte Carmelo quanto de Patos de Minas, adotou-se um modelo diferente em que os cursos que foram criados nesses campi, eles vão ter vou dizer assim, um formato diferente, porque eles estão vinculados às unidades acadêmicas de Uberlândia. No primeiro momento, o que a gente tem proposto no sentido administrativo de qualquer um desses 3 campi é um modelo em que a gente estabeleça e cria diretorias de campi, em que os diretores desses campi eles possam ser eleitos de forma democrática. Então, a nossa proposta comum em relação a eles é isso. E especificamente em relação ao campus do Pontal, existe uma discussão em que tem se falado a respeito da possibilidade da divisão da unidade acadêmica atual em 3 unidades acadêmicas também dentro do campus. A nossa proposta, e aquilo que a gente tem feito como discussão dentro do grupo, é que a nossa administração não vai impor nenhum tipo de formato em relação a qualquer um desses campi. Todos esses campi, eles vão escolher sua própria forma de trabalhar. No caso especificamente de Ituiutaba, se a decisão for a fragmentação em 3 unidades diferentes, nós vamos fazer todo o possível para que essas unidades elas tenham o melhor funcionamento possível, seja no sentido de recursos, seja no sentido de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Especificamente, no caso de Monte Carmelo e de Patos de Minas, nós faremos o mesmo. Quer dizer, aqueles modelos, o formato que a comunidade desses campi entenderem que é o formato adequado, ele vai ser atendido, vai ser realizado pela administração superior. O que a gente tem deixado muito claro em relação a isso, que nós como proposição, como candidatura, não vamos estabelecer ou impor qualquer tipo de modelo para que esses campi tenham o seu funcionamento. A nossa ideia, como a gente sempre tem destacado desde o princípio, é criar um modelo de gestão que seja democrático e que haja uma efetiva descentralização. O que é necessário e imprescindível nesses campi é que eles tenham os recursos necessários para o desenvolvimento dos seus planos diretores e das suas estruturas e funcionamento. Tempo esgotado. Professor Valder, candidato número 3, agora responde. Temos 3 modelos de campi fora de sede, sendo que o campus do Pontal foi criado na gestão do professor Arquimedes, com maior autonomia, e os campi de Patos de Minas e Monte Carmelo criados na gestão em que o senhor fazia parte. Configuram-se como superintendências. Agora, como administrá-los? De fato, a nossa primeira experiência fora de Uberlândia se deu com o campus do Pontal em Ituiutaba. E observamos que após esses 10 anos, estamos celebrando neste mês os 10 anos do campus do Pontal, já se observa que esse modelo já carece de reparos. Há novas unidades acadêmicas sendo gestadas. Portanto, o modelo original agora já se vê diante da demanda de criação de novas unidades, o que, aliás, é muito bem visto. Com relação a Patos e Monte Carmelo, a intenção na época foi especialmente na fase inicial, na fase de implantação desses campi, aproveitar da melhor maneira possível a experiência já existente com cursos em Uberlândia. Por isso, os docentes ficaram vinculados a unidades acadêmicas aqui em Uberlândia. Evidentemente, o tempo passou, esses cursos localizados tanto em Patos de Minas e Monte Carmelo já têm agora um novo formato em que eles se responsabilizam por esses cursos. Guardam apenas a vinculação nas unidades acadêmicas em Uberlândia. O que estamos propondo é exatamente um comitê gestor e um diretor eleito em cada um desses campi. Evidentemente, nós também não propomos nenhum formato específico, ou seja, a escolha do modelo a ser praticado numa eventual troca de modelo administrativo da universidade em decorrência do estatuto, nós estamos apoiando que cada campus escolha a melhor maneira, a melhor organização administrativa que deseja implantar. Isso tem, evidentemente, a finalidade de que todos trabalhem felizes naqueles campi fora de Uberlândia. O que nós estamos observando é que é necessário um acompanhamento muito mais de perto do que aquele que tem sido feito ultimamente. Quando a gente diz que todos nós somos UFO, e de fato as condições de trabalho devem ser equivalentes
nos diversos campi da Universidade Federal de Uberlândia, isso pressupõe que a atenção da administração superior com relação aos campi fora de Uberlândia tem que ser uma atenção muito mais próxima, ela deve ocorrer com muita frequência, de tal maneira que quem está nesses campi fora de Uberlândia não se sinta isolado, não se sinta abandonado pela administração. Então, de um lado, escolha do modelo sob responsabilidade de quem está nesses campi fora de Uberlândia. Um comitê gestor e um diretor eleito para garantir o dia a dia desses campi. E uma presença constante da administração junto aos nossos colegas fora de Uberlândia. Quem responde agora, então, é o candidato número 4, professor Pedro. Vou repetir a pergunta para o senhor. Temos 3 modelos de campi fora de sede, sendo que o campus do Pontal foi criado na gestão do professor Arquimedes, com maior autonomia, e os campi de Patos de Minas e Monte Carmelo, criados na gestão em que o professor Valder fazia parte, configuram-se como superintendências. Agora, como administrá-los? Essa pergunta ela é interessante, porque nos remete a uma fala que eu tenho repetido várias vezes, que é um problema crônico da nossa universidade, que é a falta de um planejamento estratégico. Observem que o campus de Ituiutaba tem 10 anos, completará 10 anos proximamente, e os campi de Monte Carmelo e Patos, que são mais novos, têm outra forma de administração, outro modelo, a gente pode pensar dessa maneira. E observem que, se nós tivéssemos um planejamento estratégico em que todos soubéssemos o que é a UFO que nós queremos, o que nós vemos para o futuro, certamente não teríamos duas coisas que agora nós temos um problema para administrar. Um campus que é de um jeito e 2 outros campi que são de outro jeito, com essa idiosincrasia de implementação. Então veja que nós precisamos efetivamente ter um planejamento estratégico para definir o norte da nossa universidade, os objetivos estratégicos. De todo modo, eu não ouso definir o que será para esses campi antes de ouvir atentamente, dialogar largamente com as pessoas que lá estão. Eu acredito que as pessoas que estão em Ituiutaba sabem claramente, pelo que eu tenho conversado nessas andanças, sabem claramente o que eles querem para Ituiutaba. Idem para Monte Carmelo. E Patos de Minas está numa situação que é a mais crítica de todas, em que carece, inclusive, maior atenção de quem quer que seja o próximo administrador da universidade. Então, o que eu vejo é que, sem ouvir essas pessoas, sem pôr isso no plano, eu acho muito temerário definir a priori o que tem lá. O que eu vejo, pelo que eu já conversei, de tudo que nós conversamos com todas as pessoas nesses campi, é que requer uma administração, uma estrutura administrativa mínima para tocar os assuntos de graduação, os assuntos de extensão, os assuntos de pós-graduação e outros, de tal maneira que haja uma funcionalidade mínima nesses campi. E também uma alocação de recursos baseados num planejamento, num orçamento, de tal maneira que esses campi consigam tocar o seu dia a dia sem depender umbilicalmente como eles dependem hoje de Uberlândia. E há que se pensar também o que essas universidades querem para o futuro. Por exemplo, o Ituiutaba pretende ou não ser uma nova universidade? Nós temos que pôr isso na pauta do dia. Porque se eles pretendem ser uma nova universidade, então o tratamento é um. Se eles pretendem continuar ligados à Uberlândia, como eu sinto, tem várias pessoas que querem continuar ligadas à Uberlândia, é um outro tratamento. De todo modo, o destino estará na mão de todos, Então, todos temos de participar desse planejamento. O plano de gestão tem que definir claramente o que nós queremos. Nós, e Monte Carmelo, e Uberlândia, e Ituiutaba, e Patos, nesses próximos 4 anos. Professor Arquimedes, agora respondendo à pergunta, temos 3 modelos de campi fora de sede, sendo que o campus do Pontal foi criado na gestão do senhor, com maior autonomia, e os campi de Patos de Minas e Monte Carmelo criados na gestão em que o professor Valder fazia parte, configuram-se como superintendências. Agora, como administrá-los? Temos que nos basear em modelos já existentes de universidades muito maiores, multicampi, que a gente está estudando, eu e o professor Fernando, para que a gente dê novos passos administrativos. Ituiutaba, o nosso campus do Pontal, vem amadurecendo a ideia da criação de novas unidades administrativas e
Como fizemos anteriormente, respeitaremos aquilo que for decidido pela comunidade do Pontal. Penso que o amadurecimento que esses 10 anos, professor Pedro, me permita a correção, foram completados ontem, 4 de setembro, trouxeram, permite que o Pontal escolha já o próximo passo e dê o passo significativo em direção à necessária expansão que todos eles lá almejam, como muitos professores me disseram. A UFO, por sua vez, precisa assumir os campi fora de sede, parar de falar, inclusive, fora de sede. É Campus UFO em Monte Carmelo, Campus UFO em Patos de Minas, Campus UFO em Ituiutaba. E tratarmos com equidade, tratarmos com igualdade todos os campi. Cuidar os problemas de cada campus da UFO nas 4 cidades com o mesmo cuidado. E dando maior autonomia administrativa, nós vamos criar centro de custos, nós vamos aproximar mais, porque teremos um prefeito em cada um desses campi, ao lado de um prefeito aqui em Uberlândia, todos funcionando com o novo pró-reitor administrativo, já que a gente pretende criar essa nova pró-reitoria, de forma a melhorar o funcionamento, já, enquanto a gente espera que essas comunidades decidam. Eu penso que o caminho que Ituiutaba possa decidir, sirva também para os demais campi, de forma que a gente conseguiria, em pouco tempo, unificar o modelo administrativo e tenho certeza, pela própria pergunta que foi feita, que o modelo implantado por nós com maior autonomia a partir da criação da unidade acadêmica em Ituiutaba funciona muito melhor. Por outro lado, reitero o compromisso que já assumi, junto com o cargo de reitor, se eleito, junto com o bônus, vem o ônus. Reconheço aqui dívidas que foram contraídas com esse campi na gestão 2008-2012, 34 vagas de técnicos administrativos foram deslocados de Monte Carmelo para Uberlândia, 20 vagas foram deslocadas de Ituiutaba para Uberlândia e, portanto, fica o compromisso, não é fácil, todos nós sabemos que vivemos momentos difíceis, mas é tarefa da próxima gestão, se formos eleitos, isto é tratar com equidade, cuidar desses campi, inclusive nesse nível de detalhe, devolvendo as vagas que, infelizmente, esses campi perderam. Obrigado, então, a todos vocês por mais essa rodada de respostas. Nós vamos, sim, fazer agora o nosso último intervalo e voltamos em seguida já com as considerações finais dos nossos 4 candidatos à reitoria da UFO.